Desejo compartilhar convosco o que Deus quer falar aos nossos corações, pelo menos ao dia de hoje. E eu espero que Ele confirme isso no seu coração, neste Salmo de número 90. E para hoje teremos como tema a insignificância da vida longe dos caminhos do Senhor. Sua vida é insignificante se ela está distante do Senhor. Nossa vida pode ser insignificante se nós nos distanciarmos do Senhor. Várias passagens das Escrituras nós encontramos os salmistas, assim como os escritores bíblicos, nos narrando a questão de para onde fugirei do teu Espírito? Para onde eu irei, senão para o Senhor? Então, um coração que se distancia de Deus vai levar uma vida insignificante. E levar uma vida insignificante significa que você não compreendeu ainda qual foi o propósito pelo qual Deus te criou, qual foi o propósito pelo qual Deus te colocou neste mundo, qual foi o propósito de Deus ter te feito nascer naquela família em que você está e o que você faz da sua vida. Então, meu desejo é que você compreenda e tenha aqui a oportunidade, se você está distante dos caminhos do Senhor, de se reconciliar com Deus. Hoje, na semana passada, nós celebramos a chegada do Salvador, aquele que ia nos aproximar de Deus. E meu desejo é que você aceite a Cristo como seu Senhor e se aproxime dele. E não continue levando uma vida insignificante. Alguns pensamentos coerentes na atualidade. Primeiro pensamento: alguns pensam que a vida faz mais sentido longe de Deus, pela suposta liberdade que essas pessoas têm, por poderem viver sem prestar contas. Alguns pensam que são produtos do acaso e que, portanto, não devem prestar contas a ninguém. Se eu não sei de onde venho, ou se a minha origem é incerta, provavelmente eu não tenho que prestar contas a ninguém. Quando nós levamos uma vida insubmissa, quando levamos uma vida independente, estamos a manifestar que nós não sabemos de onde é que nós viemos. Estamos a mostrar que nós somos rebeldes a qualquer um que se sobreponha ao nosso pensamento, que queira tomar o primeiro lugar na nossa vida. E outros pensam que Deus deve ser favorável e submisso à sua vontade. Ou seja, Deus é construído numa ideia daquilo que eu penso sobre Ele e não aquilo que Ele diz sobre Ele. Eu não procuro saber o que é que Deus diz de si mesmo, mas sim eu idealizo alguma coisa que Deus deve ser. Consequentemente, quando eu me aproximo dele, eu me aproximo tendo em vista as coisas que eu penso sobre Ele e não o que Ele diz. Então, deixo o caráter dele de lado e eu apego-me àquele que tem um caráter semelhante a mim. Então, eu faço de Deus um ser semelhante a mim, alguém que está à minha disposição para atender as coisas de acordo com a minha vontade. E outros pensam que podem controlar os seus dias e viver independente de Deus. Alguns deixam decisões importantes para tomar mais para frente. E principalmente quando chega o período de final de ano, onde Deus nos dá a oportunidade de nós avaliarmos as coisas que nós fizemos no restante de todo o ano. Então eu deixo decisões importantes para tomar depois de um longo período em que eu vivi de qualquer maneira na minha vida. Eu não quero me sujeitar hoje que eu compreendo quem Deus é. Eu deixo as decisões mais importantes para o amanhã. Consequentemente, eu penso que estou no controle dos meus dias. E uma coisa interessante nisso é que, por exemplo, a sucessão dos dias e das noites não depende de mim. Se não depende de Deus, pelo menos eu tenho a certeza que a natureza é que tem esse ciclo, se o meu pensamento está distante de Deus. Então, de alguma forma, é uma força sobrenatural que atua e não eu que estou no controle dos meus dias. E quanto mais no controle das posições que eu vou afirmar. Deus está no controle, de acordo
com as Escrituras e todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nenhum dia passa aos olhos do Senhor. E quando Ele nos fala algo, seu desejo é que nós possamos acatar hoje e não deixemos essas decisões para o amanhã. E ao acatarmos, devemos manifestar uma atitude de compromisso com Ele, uma atitude de fidelidade, uma atitude de submissão, de colocá-lo no primeiro lugar na minha vida. E isso mostra que, de fato, você compreende quem Deus é. E, por fim, todos os pensamentos que estão em cima são pessoas que vivem pensando que possuem uma vontade independente, que, ao final, essa vontade independente produzirá morte. Toda vontade independente de Deus, ela produz morte na nossa vida. Ainda que essa vontade, momentaneamente, dê a entender que eu estou alegre, estou feliz, estou satisfeito. Mas a palavra de Deus nos diz que não há nenhuma satisfação longe dos caminhos do Senhor. E encontramos várias passagens. Deus chamando o povo que está distante para se aproximar dele. E este salmo também não é diferente. Moisés escreveu este salmo justamente por ver a brevidade da vida do ser humano. Que o homem não estava no controle da sua vida e muito menos no controle dos seus dias. E Moisés, vendo provavelmente a morte dos seus irmãos no deserto, então ele escreve este salmo. E este salmo também tem muita coisa para nos desafiar, a nós como igreja, no dia de hoje. Primeira coisa que eu gostaria que nós tivéssemos na mente, enquanto estaremos aqui a explanar, é que o conhecimento do caráter de Deus, ele é causativo. O que quero dizer com isso? É que é impossível eu conhecer a Deus e este conhecer de Deus não originar algo dentro de mim. Não causar algo na minha vida. Não causar algo nos meus pensamentos. Não impactar o modo como eu vou levar os meus dias. Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento causativo. Causa algo em mim. Talvez você ainda não percebeu isso, justamente porque você está distante dos caminhos do Senhor. Porque você está distante da vontade do Senhor. Por essa razão que você não compreende que conhecer a Deus é o mesmo que você conhecer a si mesmo. É o mesmo que você ver o reflexo de si mesmo. Conhecer a Deus é o mesmo que nós nos espelharmos. Porque o conhecimento de nós mesmos, nós só podemos obter ouvindo um ser completamente diferente de nós. E é impossível eu conhecer a Deus e não me conhecer a mim mesmo. E este conhecimento não causar algo dentro de mim. Não tem como começar uma vida de relacionamento com Deus sem antes conhecê-lo e saber do que Ele é capaz. Para eu poder me aproximar de Deus, eu preciso saber se Ele deseja que eu me aproxime dEle. Para eu me aproximar de Deus, eu tenho que saber quem Deus é, para eu poder me prostrar diante dEle, para eu me colocar de joelho, para eu poder servi-lo, para eu poder andar na companhia dEle. Eu preciso saber quem é esse Deus. Para eu viver neste mundo criado por Ele, eu preciso saber quem é esse que detém o controle, que tem o poder de criar todas as coisas que existem neste mundo. Então eu preciso conhecer o caráter de Deus. O conhecimento do caráter de Deus, ele é causativo. Ele é causativo porque, primeiro, o conhecimento de Deus produz um reflexo de quem nós somos. É isso que nós podemos ver do verso 1 até o verso 6. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés é chamado homem de Deus. Se ele é chamado homem de Deus, é porque ele tem uma intimidade com Deus. É porque aquilo que ele vai registrar é algo que ele sabe sobre Deus. E a maior preocupação dele é que os demais conheçam este Deus. Por essa razão que ele registra estes acontecimentos,
para nós sabermos quem Deus é. E a primeira coisa que ele registra aqui é que Deus é um refúgio. Deus é alguém que oferece proteção, que oferece cuidado. Semelhante aos dias de hoje, o lugar de refúgio deve ser na nossa casa, onde nós vamos encontrar o refrigério de toda uma vida que nós tivemos ao decorrer da semana, ou dos dias, ou do tempo que passamos fora. Então queremos chegar a casa e encontrar um refrigério. E um outro lugar, semelhante aos dias de hoje, são, alguns dizem bunkers, outros dizem bunkers, né? Que são aqueles lugares de abrigo, de esconderijo, quando há um ataque num determinado país ou num determinado local, as pessoas correm para se refugiarem, para se protegerem dentro dos bunkers. Então Moisés diz que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Então Deus é alguém em quem nós podemos nos refugiar nele, independentemente do que estiver a acontecer na minha vida. Estou a passar por dificuldades financeiras, eu devo me refugiar em Deus. Estou a passar por dificuldades físicas, minha saúde não está bem, eu devo me refugiar em Deus. Estou a passar por dificuldades de relacionamento com o meu próximo, eu devo me refugiar em Deus. Estou bem, eu devo me refugiar em Deus. Porque quanto mais eu conheço sobre Deus, eu não vou querer deixá-lo. Eu vou entender que sim, Ele está em plenas condições de me oferecer proteção e cuidado. E a palavra de Deus nos alerta, quando nós estamos de pé, devemos tomar cuidado para nós não cairmos. Mas essa queda pode vir quando nós tirarmos os nossos olhos de quem Deus é. Deus é o refúgio. Deus é o abrigo, é o refúgio em todo tempo. O refúgio que Deus oferece não é um refúgio de um tempo limitado, de forma específica. E o refúgio que Deus oferece não oferece apenas uma geração. Vamos dizer, Deus desejar se revelar a nós. Ele não se revela apenas para nós. Ele se revela também para os nossos filhos, para os nossos netos, de geração em geração. Deus é o refúgio de cada ser humano que existe e que existirá neste mundo. Por essa razão, que todos aqueles que estão distantes deles estão a perder o privilégio de serem protegidos, de serem cuidados pelo próprio Deus. Outra coisa que nós percebemos aqui é que Deus possui a eternidade na sua essência. Ora, vejamos, se Deus é o refúgio de geração em geração, é porque Ele precisa ter uma vida ininterrupta, uma vida que não tem interrupção, uma vida presente. Deus é algo que não pode mudar. Deus existe, tanto na eternidade passada, tanto na eternidade futura. Deus é eterno. Então, o fato de Deus ser eterno significa que não há nada que Ele não saiba. E não há nada que pode isentá-lo de intervir neste mundo. E Ele é o único que pode oferecer segurança e proteção, porque Ele é um ser que existe, Ele nunca pode deixar de existir. Diferente deste edifício, das nossas casas, da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. A qualquer momento eles podem deixar de existir. Nosso emprego, nosso dinheiro, nossa riqueza, as oportunidades que nos surgem, todas essas coisas passam. Mas Deus nunca passa. Então, é perigoso andar distante de Deus. João 11, 25 a 27 vai nos falar do episódio onde Lázaro morre. E
as viúvas, na verdade, as irmãs de Lázaro, vão ter com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por quê? Porque a vida de Lázaro teve um fim. Lázaro morreu. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. Ora, só podemos ter vida se essa vida nos ser dada por um ser eterno, por um ser que controla a vida, por um ser que não é controlado por nada, por um ser que cria todas as coisas. Então Jesus Cristo diz que todos aqueles que creem nele têm a vida eterna. Então o ser de Deus nos garante isso. E outra coisa é que Deus é o Criador e juiz de todas as coisas. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó. Tu és pó, e ao pó tornarás. Nós somos feitos de algo que se vai a qualquer momento. Quando a vida que Deus nos dá é tirada, o que fica? Nós voltamos a ser reduzidos ao pó de onde nós fomos criados. Para dizer que a nossa carne, ela é frágil. Para dizer que a vida que nós ostentamos, se ela é contra o caráter de Deus, então é uma vida miserável. É uma vida que não tem futuro, vamos assim dizer. É um relacionamento que não tem futuro. Justamente porque nós estamos a nos relacionar com outras coisas que foram criadas. E todas as coisas que foram criadas, elas têm seu prazo de validade. Mas Deus nunca tem prazo de validade. Deus dura para todo o sempre. E o relacionamento com Ele é uma certeza de que este relacionamento dura para todo o sempre. Porque Ele nos concede o mesmo caráter que Ele tem. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. E dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Deus é soberano sobre o tempo. Ora, se Deus é o Criador e juiz de toda a terra, significa que Ele tem a capacidade de julgar todas as coisas. Ele tem a capacidade de tirar a vida se as coisas que Ele criou não estão a servir para o propósito que Ele mesmo criou. Se nós vivemos uma vida que está voltada para nós mesmos e não para Deus, então Ele tem a prerrogativa de tirar esta vida. Ainda que nós vivamos para Ele, se Ele desejar tirar a nossa vida, Ele tem esse direito de tirar, porque Ele é o dono da nossa vida. E Apocalipse vai dizer, Apocalipse 20, vi um grande trono, e neste trono todos aqueles, tanto mortos, estavam de pé diante deste trono, para serem julgados. E abriu-se um livro, e outro livro, e foram lançados todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Isso é o que Apocalipse diz. Os que não são encontrados no livro da vida são todos aqueles que levam uma vida voltada para si mesmo. São todos aqueles que estão distantes do Senhor. São todos aqueles que vivem uma vida insignificante. Pois uma vida insignificante é aquela que está distante do Senhor. Deus é soberano sobre o tempo. Se Deus é soberano sobre o tempo, então o que dizer das minhas escolhas? O que dizer do meu planejamento? O que dizer da vida que eu levo? O que dizer das coisas que eu faço com a minha vida? Deus é soberano sobre o tempo em todas as épocas. Tudo aquilo que você está a planejar não está fora da vontade de Deus. Deus tem um controle de todas essas coisas. Que é a vida do homem.
Atos 1,7 vai dizer que não compete aos homens saber o tempo e as épocas em que as coisas acontecem. Isso compete a Deus. E também temos outras passagens muito ricas sobre isso. Aqueles que dizem, hoje, amanhã, iremos à cidade tal e lá negociaremos tal coisa. Deus diz, vocês são loucos. Outro diz, tenho minha riqueza e vou construir minha vida em torno da minha riqueza. Louco, hoje mesmo te pedirei a sua alma. Então, aquilo que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá, pode ter significado ou não. E o significado só podemos achar nos braços de Deus, numa vida de relacionamento com Ele. E a insignificância é quando permanecemos distantes dele. Outro ponto. O conhecimento do caráter de Deus é causativo, não só porque produz um reflexo de quem nós somos, mas também o conhecimento de Deus é causativo porque traz à tona o estado no qual nós nos encontramos. Traz à tona o estado em que o homem se encontra. E os versos continuam dizendo, tu os arastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus traz à tona o estado em que nos encontramos. Deus conhece os nossos pecados. Deus conhece o nosso relacionamento. Deus conhece a vida como um todo que nós vivemos. E Ele um dia trará à tona todas essas coisas. Aquelas coisas que eu faço em secreto, eu oculto, Deus trará à luz do dia para te mostrar por que você é culpado, para revelar o estado do seu coração. Deus mostra primeiramente a brevidade da vida. Esse é o estado em que o homem se encontra. O homem é breve. O homem não vive muito tempo. E a palavra de Deus vai dizer que a nossa vida vai a 70, a 80. Mas quando chega a 80 é mais ou menos um enfado, um cansaço. Então significa que quando passa disso, não valemos nada. Então a oportunidade de servir a Deus, de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus, é agora, é o presente, enquanto temos vigor, enquanto temos saúde. Pois quando não tivermos mais a saúde, o que é que vai acontecer? São lamentos. Ah, Senhor, se eu tivesse saúde, poderia te servir. Porque entender as coisas na velhice, ainda que isso nos garanta um relacionamento com Deus renovado, mas trará lamentos sobre as coisas do passado que nós fizemos. E a palavra de Deus diz que Deus trará à luz todos os nossos pecados. Eclesiastes capítulo 3, quero te convidar a abrir lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Peço que alguém leia para nós, por favor, os primeiros versículos até o verso 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de pratear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir.
tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Obrigado, irmão. Então, encontramos aqui. Quem estabelece o tempo das coisas? É Deus. Então, nós somos breves. A vida que nós vivemos, ela é breve. Deus determina ocasiões para todas as coisas. Há período na nossa vida em que nós temos um vigor, em que gastamos o nosso tempo nas coisas materiais. Queremos ser bem-sucedidos nas coisas materiais. E não queremos ter um relacionamento com aquele que detém o controle do tempo. Não queremos ter relacionamento com aquele que é soberano sobre o tempo. Aquele que nos mostra o quanto a nossa vida distante dele é miserável. Então a palavra de Deus esclarece isso de forma clara. O conhecimento de Deus traz à tona o estado no qual o homem se encontra, mostrando a brevidade da vida e também mostrando a fraqueza que o homem se encontra. O Salmo de número 8 vai dizer mais ou menos lá no meio que quem é o homem que dele te lembres? O homem não é nada comparado ao caráter de Deus. Que em Gênesis é descrito que o homem foi criado por Deus. Ele é uma criatura de Deus. E se eu compreendo que sou uma criatura de Deus, eu vou prestar contas ao meu Criador do que eu faço com a minha vida, do que eu faço com o tempo que Ele me dá. E ainda continua. O conhecimento de Deus traz à tona o estado no qual o homem se encontra, mostrando a brevidade do homem, mostrando o estado de fraqueza que o homem se encontra, revelando a incapacidade do homem de controlar os seus dias e trazendo à luz todos os seus pecados. Eclesiastes 12. Uma outra pessoa pode ler, por favor? Eclesiastes 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ai de nós, quando Deus nos erguer, quando Deus nos perguntar o que é que nós fizemos com a vida e com o tempo que Ele nos deu. Ah, Senhor, gastei meu tempo estudando. Ah, Senhor, gastei meu tempo trabalhando. Ah, Senhor, gastei meu tempo acumulando riqueza. Ah, Senhor, gastei meu tempo curtindo, porque o Senhor me deu a vida para eu curtir. Então, o Senhor tem toda a justificativa para nos punir. Porque o propósito pelo qual Ele nos criou, que é de glorificá-lo, nós deixamos de lado e apenas aproveitamos de acordo com o nosso belo prazer. Deus trará à luz todas as coisas que estão ocultas, aparentemente. Primeiro, o conhecimento de Deus é causativo, porque o conhecimento de Deus é causativo, porque o conhecimento de Deus produz o reflexo de quem nós somos. O conhecimento de Deus traz o estado no qual nós nos encontramos. E, por fim, o conhecimento de Deus produz submissão. Então, Deus não apenas nos dá a conhecer o seu caráter, não apenas elogiamos o caráter de Deus, não apenas falamos bem de Deus, mas também nos submetemos a este Deus. E é isso que nós começamos a ver a partir do verso 11 do nosso texto, Salmos 90, que diz assim: os dias da nossa vida, verso 11, quem conhece o poder da tua ira
e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés, depois de descrever o caráter de Deus, depois de descrever a brevidade da vida do homem, então ele coloca diante de Deus, ele se submete diante de Deus, ele submete a sua vida diante de Deus e implora para que Deus seja favorável a ele, começando por saber contar os seus dias para ter um coração sábio. E o saber contar os seus dias aqui não é a ideia de eu contar hoje sei, amanhã sei, não, depois amanhã sei. Não, mas sim é o conhecimento que Deus nos dá e o quanto este conhecimento produz atitudes que vão de encontro com Ele, com a vontade dEle. Então, coração sábio, a palavra de Deus vai dizer que é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Não adianta eu viver longos anos se eu estou distante do Senhor. Não adianta eu completar anos anualmente, mas se esses anos não refletem a bondade de Deus na minha vida e a submissão da minha vida a este Deus. Ano após ano passa. Compromissos são feitos ano após ano. Porém, quando olhamos para as pessoas que de fato cumpriram com esses compromissos com Deus, e se olharmos de forma geral, uma avaliação geral da nossa vida, vamos perceber que nos submetemos mais às coisas seculares do que às coisas de Deus. Gastamos mais tempo em coisas perecíveis, em coisas que podem sumir do dia para a noite. E o reflexo aqui é: Senhor, dá-nos sabedoria para que possamos viver a vida que o Senhor nos deu, não de acordo com a nossa vontade, mas com uma vida submissa ao Senhor, porque foi o Senhor que nos criou. O Senhor nos criou com um propósito e coloca à tona esse propósito na nossa vida para que nós possamos glorificar. Esse deve ser o nosso desejo. O conhecimento de Deus produz submissão. O conhecimento de Deus produz satisfação da alma. Verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais satisfeita a minha alma se tornará nele. A nossa satisfação não reside nos prazeres que este mundo oferece. Não reside nas conquistas que você tem na vida. A satisfação da tua alma você não achará nas coisas que este mundo oferece, mas sim achará em Deus. Achará naquele que te criou. Achará naquele que detém o controle sobre a vida. É em Deus que nós podemos ser satisfeitos. Grande parte dos nossos problemas, eles são causados justamente porque nós ainda não achamos aquele em quem nós podemos nos satisfazer. A tua satisfação não está no teu futuro marido, não está em você achar um emprego, não está em você ter filhos, não está em você ter riqueza. A tua satisfação está em conhecer a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Então, uma vida longe de Deus é uma vida insignificante. O conhecimento de Deus produz alegria e benevolência. Se eu estou satisfeito, a alegria vem com isso. Porque a bondade do Senhor opera num coração que compreende que deve viver para a glória dele. Pedi e dar-se-vos-á. Só é concedido aquele que pede. Só pode ser dado
aquele que se submete a Deus, às nossas orações, terão respostas, justamente porque nós nos submetemos à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade dele é independente daquilo que nós queremos. Mas se nós pedirmos de acordo com a vontade dele, a palavra de Deus diz que nos será concedido. Se eu quero crescimento espiritual e eu peço para que ele me ajude a crescer espiritualmente, ele vai me conceder. Se eu quero ter sabedoria em como tratar os meus irmãos, os meus amigos, ele vai me conceder. Se eu quero, vamos dizer, saber como falar com as pessoas, como exortar as pessoas, ele vai me conceder. Se eu quero saber como eu posso servir o melhor, ele vai me conceder, porque estou a pedir coisas de acordo com a sua vontade. Se eu desejo que ele crie em mim um coração novo, ele vai criar, porque Cristo veio para nos reconciliar, para perdoar os nossos pecados, para nos garantir uma vida de relacionamento firme com Deus. Então não continue vivendo sua vida distante do Senhor. O verso 16 e 17 até 17 vão dizer: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ou seja, o conhecimento de Deus também produz serviço. E este serviço nós prestamos para Deus. Nós podemos servir a Deus em todas as áreas que Ele nos coloca. Seja no campo de trabalho, no campo acadêmico, onde nós vendemos, com quem nós conversamos. São campos em que nós podemos servir a Deus. E nós queremos que Deus traga estas obras, não para a exaltação nossa, mas para a exaltação dele. Para ele ser glorificado nestas áreas. Então, não necessariamente servir a Deus é servir sendo missionário, mas sim é servir em cada área que ele nos coloca, desde o momento que nós sejamos íntegros no nosso serviço a ele. Então, meu desejo é que você lembre-se da bondade do Senhor. Lembre-se do caráter do Senhor. Lembre-se que sua vida ela é breve. A qualquer momento ela pode sumir. Mas lembre-se de se submeter ao Senhor, de se aproximar de Deus, porque é isso que Ele deseja. Então, vamos tirar algumas lições em cima deste salmo. A primeira lição que eu gostaria que nós tirássemos disso é que conhecer o caráter de Deus deve causar em nós submissão, tal que desejemos, tal que não desejemos nos afastar dele. Pois Deus é o único que pode garantir segurança e proteção na minha vida. Estes cuidados não se limitam apenas no presente, eles me acompanharão todos os dias da minha vida. Se eu me submeto a Deus, tenho que ter a certeza que Ele cuidará de mim, independentemente de que situação eu estiver a atravessar. Tenho que lidar com muitos problemas na minha vida. O primeiro problema que eu tenho que lidar com ele é o meu relacionamento com Deus. Como está a minha vida com Deus? E o meu relacionamento com Deus pode me garantir condições de lidar com o restante das coisas. Vamos confiar em Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos começar um compromisso com Deus hoje. E para frente Deus ser glorificado. 2. Os nossos planos, a nossa vida, não fazem nenhum sentido se Deus não estiver em primeiro lugar. Pois foi Ele que criou todas as coisas. É Ele que sustenta todas as coisas. E é Ele que também destrói todas as coisas. E ao mesmo tempo é Ele que constrói todas as coisas. Deus é o Criador e sustentador da vida. Já que a vida depende dele, Deus pode destruir num piscar de olhos, quando este
permanece, ou quando esta pessoa permanece independente da vontade dele. Então nós devemos nos sujeitar. Devemos entrar numa nova aliança com Deus hoje. Devemos fazer os nossos planos, mas colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. 3. É uma loucura pensar que todos aqueles que fogem dos caminhos de Deus, da sua vontade, podem controlar seus dias, podem controlar seus prazeres. A Bíblia nos ensina que andar longe dos caminhos do Senhor é como se o homem carregasse sobre si, sobre os seus ombros, a pena de morte e do castigo eterno. Quando nós andamos distantes do Senhor, nós cheiramos morte, cheiramos o castigo eterno. O fogo do inferno está sobre as nossas costas. O juízo final estará sobre as nossas costas. Então é uma loucura pensar que a vida distante do Senhor é melhor do que a vida perto do Senhor. Então permaneça no Senhor. Busque fazer a vontade do Senhor. Pecou, peça perdão a Ele. Fez planos e não cumpriu. Comece novamente, mas colocando Ele em primeiro lugar. 3. Conhecer o caráter de Deus deve gerar em nós sabedoria e submissão. Somos sábios quando conhecemos quem Deus é. E somos mais sábios ainda quando nos submetemos a Ele. Não adianta eu desejar estar com Deus, caminhar com Ele, vê-lo face a face, se eu não estiver disposto a fazer a vontade dele. Moisés foi chamado homem de Deus porque ele viu a Deus, porque ele andava com Deus e porque ele fazia a vontade de Deus. Mesma coisa acontece com todos os personagens das Escrituras. Eles são chamados amigos de Deus, são chamados de todos aqueles termos, justamente porque eles faziam aquilo que agrada a Deus. Por fim, os homens que apresentam identidade de Deus, tais como amigos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, é porque amavam fazer a vontade de Deus. Quando eles se sentiam impotentes perante o caráter de Deus, ou perante as suas falhas, eles invocavam o favor do Senhor. É isso que deve acontecer. Se nós estamos fragilizados, se os nossos pecados nos causam tristeza e nós temos medo de voltar a cair, nós devemos buscar o Senhor em oração. Tudo isso só vai acontecer se nós nos aproximarmos hoje do Senhor. Venham até o Senhor. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Diga o ímpio, chega a vida distante do Senhor. Comece hoje um relacionamento firme com o Senhor. Se você já tem servido o Senhor, veja neste salmo uma oportunidade de poder se comprometer ainda mais com o Senhor, de poder servir o Senhor com alegria, se lembrando de que Ele é o único refúgio seguro para si. Então, não continue vivendo numa vida miserável, numa vida insignificante. Continue servindo ao Senhor e abandone o tolo os seus caminhos e converte-se para o Senhor, que é rico em misericórdia, é rico em perdoar. Ele está disposto a perdoar. Na verdade, Ele já te perdoou por meio do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas Ele deseja que você se aproxime dele em arrependimento e fé, que você diga: eu acredito, eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o meu Salvador, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E depois disso, vamos celebrar a ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Não é a palavra do Senhor, vamos orar.
Senhor Deus, damos graças a Ti por tudo que o Senhor fez nesta casa, nesta manhã, pelo relacionamento que o Senhor nos chama a ter com o Senhor. Se há alguém no nosso meio que encontra-se distante do Senhor, aproxima o Senhor Deus, para a glória do Teu Senhor. Se há alguém que já tem confiado no Senhor, que já está no relacionamento com o Senhor, motiva essa pessoa, Senhor Deus, a continuar firme nos caminhos da fé, a continuar firme, lutando contra todas as tentações, contra todas as provações, lembrando que o Senhor nos dá condições de segurança. É o Senhor o único abrigo seguro. Não temos em que recorrer senão o Senhor. E por essa razão que sabemos que o Senhor não falhará. O Senhor cumprirá o Teu plano e o Teu propósito sobre nós. Senhor, por favor, abençoa-nos e nos conceda o restante desta tarde para a glória do Senhor. E o tempo também que se irá suceder aqui de celebração da ceia do Senhor, em memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que muitos possam ver e desejar algum dia participar conosco deste tempo de comunhão, para a glória do Teu Santo. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.